a gente pode se perguntar: como entender os longos anos, o abominável cortejo dos campos de extermínio, como Auschwitz? Você sabe que milhares de judeus morreram em campos de concentração. Como que Deus permite isto? Então, como entender os longos anos do abominável cortejo dos campos de extermínio como Auschwitz, onde pereceram tantos judeus inocentes? Como compreender o silêncio de Deus, Frei? Porque Deus escolheu não intervir então quando se massacrava o seu povo. Então, para nós, veja gente, para nós é difícil. Deus precisa intervir, está acontecendo uma catástrofe, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estão exterminando, estão fazendo isso, é campo de concentração, Deus tem que intervir. A gente quer sempre o milagre, a gente sempre quer a intervenção de Deus e a gente tem dificuldade de entender quando o Pai na cruz responde com silêncio para o seu Filho Jesus. Às vezes Deus fala. Às vezes Deus fala. Eu me lembro agora de quando Abraão sobe com o seu filho e Abraão vai sacrificar o seu filho. O que acontece? Deus fala com Abraão: não precisa exterminar o seu filho. Então Deus impede o holocausto. Então veja, com Abraão o pai impede o holocausto, Deus impede o holocausto. Mas por que aqui no holocausto de judeus inocentes Deus não impediu? Hans Jonas, filósofo judeu alemão, tentou responder essa dolorosa pergunta, dolorosa. Eu tenho muita vontade de conhecer quantas pessoas vão visitar até hoje esses campos de concentração. Diz que é uma experiência avassaladora. Esses dias um bispo amigo foi visitar e falou: Frei do céu, você não tem noção da experiência que nós vivemos ali. E não tem jeito, naquele lugar todo mundo se questiona: como que Deus permitiu isso acontecer? Parece que paira um silêncio até hoje, onde as pessoas que chegam lá se perguntam: se Deus existe, por que Ele permitiu isto? Então veja, em seu livro, Hans Jonas, filósofo judeu alemão, O Conceito de Deus após Auschwitz, ele tenta falar algumas coisas. O que Auschwitz acrescentou ao que sempre se pode saber sobre a horrível quantidade de danos que os seres humanos são capazes de cometer e desde sempre têm cometido com outros homens? Hans Jonas naturalmente põe Deus em causa. Deus deixou-os agir. Quem é esse Deus que pode deixá-los agir? Então a primeira contestação que a gente tem é o seguinte: alguém, um sistema, aquela realidade agiu desta forma e Deus deixou-os agir. O Deus Todo-Poderoso não interveio para impedir o massacre bárbaro de seu povo. E por que Ele deixou isso acontecer? Hans Jonas diz: para que o mundo pudesse existir por si mesmo. Deus de alguma forma renunciou ao seu próprio ser. Então é como se o mundo quisesse, nós não queremos Deus. Aquele massacre, na verdade, era um massacre de Deus. Porque se ouvisse a Deus, Deus tinha ordenado: não matarás. Mas como não se escuta Deus, você então quer agir por si mesmo. Então, para que o mundo pudesse existir por si mesmo, Deus, de alguma forma, renunciou ao seu próprio ser. Aqui até é uma reflexão difícil, tá? E o que isso quer dizer?
Para dar lugar ao mundo, o infinito tinha que se contrair em si mesmo e deixar crescer assim fora de si o vazio, o nada, no seio do qual ele pode criar o mundo. Sem a sua retirada em si mesmo, nada poderia existir fora de Deus. Podemos antecipar a sua conclusão. Ao decidir essa retirada em si mesmo para que o homem pudesse existir, Deus tornou-se por esse mesmo fato um Deus que sofre, porque ele terá de sofrer por parte do homem e ser decepcionado por ele. Deus também é um Deus atento, porque confiou o mundo a outros agentes além de si mesmo, confiou-o a agentes livres. Em suma, é um Deus em perigo, um Deus que corre risco. Gente, isso aqui é extraordinário. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu o que para o ser humano? Liberdade. Liberdade.